autoridade, Pai, possadia, Pai, para nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, receber mais de Ti, Pai. Eita glória, aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, em toda força, Pai, que veio, Senhor, para tentar, Pai, impedir, Pai, este momento agora, Pai, seja jogado por terra agora, em nome de Jesus. Enche, Pai, esta casa para a Tua presença, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, oh, Pai amado. E usa, Pai, Teu Filho, Pai, mais uma vez, ó Pai. Oh, Santo dos Santos, Rei do Universo. Faz para a Tua vontade, Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nosso diácono, Wesley, glória a Deus, aleluia. Eu também sou da matriz com os pais, amém? Sem perda de tempo, está vindo, né? Uma campanha nesta noite, reverência ao tema do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Só de falar, né? Está, creio que os irmãos já até sabem de cor. Quando não procura, como se costuma, agradecer a Deus, né? Com mais essa misericórdia, estamos aqui cumprindo mais esta missão desse ministério da palavra. Ao nosso pastor Cláudio Silvério também, né? Agradeço a ele pelo voto de confiança, juntamente com o pastorado, né? Pastor André, que ministrou nossa igreja lá uma vez também, atrás, companheiro, Deus continua abençoando. Como já foi apresentado, Wesley Hugo, né? Da Igreja Assembleia de Deus Missionária, presidida, né, pelo pastor Reginaldo Sabino. Agradeço a companhia dos irmãos, né, que vieram conosco. Minha mãezinha de coração, a obreira Sônia, capela de louvor nessa noite, amém? A obreira Tatiane também, está aí ao lado. Nosso irmão Silas, grande amigo. E grato em rever com os irmãos, né, família abençoada, Tiago, não sei se é presbítero já, o Edson, Edinho, é presbítero? Amém, mas está quase, em nome de Jesus. Diácono Edson, nosso obreiro Wellington, grande amigo aí, Deus continua abençoando, irmão Maiara, irmã Érica, continua abençoando. As crianças, né, irmão Gabriel, Braga, tudo grande já, e o menininho aí também que veio. E os demais irmãos, né, peço perdão, caso não falei o nome, né? Nossa irmã Rose, nossa vizinha ali, né? Missionária Geilza, companheira do pastor Cláudio, Deus continua abençoando, amém? Obreira Lourdes também, amém? Deus continua abençoando cada vez mais. Sou missionária Raimunda, amém? Deus abençoe. E aos demais irmãos e demais irmãs. Vamos encontrar, amém? Mateus capítulo, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33. Subtítulo: O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Estaremos no versículo 33, e em seguida os irmãos vão estar lendo novamente, por gentileza, né? Esse mesmo versículo 33, 3, que é como diz: Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos estar repetindo 33 no 3, por gentileza. 1, 2, 3. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Outro detalhe também, né, que os irmãos chegaram até a congregar com nós, família abençoada aí, o Diácono Edson, o Pedro Hélio, os demais, o Pedro Lutz, congregaram com nós, o pastor Cláudio também, o missionário Geilson. Tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor, amém? Nosso irmão do Diácono Edson também ali, não esqueci o nome, peço perdão, mas, né, John também, peço perdão, amém? Deus continua abençoando cada vez mais, é companheiro ali também, amém? Tentar entrar em introdução rapidamente após entrar na ministração, mediante ao contexto dessa mensagem, aonde Jesus Cristo vem nos trazendo algumas instruções, vamos dizer assim, mediante a esta palavra, mediante a este subtítulo, aonde vem nos relatar os primeiros versículos anteriores, onde nós lemos nesse Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas olhando para o contexto, vemos relatar algumas outras instruções de Jesus Cristo. Na sequência, tentar trazer menos detalhes possível para ganharmos tempo, que agora nessa introdução vemos relatar que Jesus Cristo, ele vem trazer as instruções acerca das esmolas, acerca de como orar, acerca de como jejuar. Seguidamente ele vem trazendo instruções, alguns conselhos acerca de ajuntarmos tesouro nos céus. Ele vem a relatar, ele prossegue a relatar que a candeia do corpo é os nossos olhos. Seguidamente ele vem a dizer que não podemos servir a dois senhores. E assim, seguidamente ele vem a nos instruir, a nos aconselhar acerca da solicitude da nossa vida, acerca da ansiedade que temos em nossas vidas em queremos algo, em termos tais preocupações. Por fim, ele chega nesse versículo 33 de Mateus 6: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas indo por partes acerca destes conselhos, dessas instruções, ele vem dizer como dar esmola. Quando fores dar esmola, não seja como os publicanos, que agora ali ficam em pé para se aparecer. Ali venha se dizer na sua esmola, no versículo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 3: não saibais a sua mão esquerda o que faz a tua direita, ou vice-versa. E ali continua na sequência a se dizer que a qual não sejais como os publicanos, que a qual eles vão fazendo vãs repetições de orações, aonde muitos confundem ao dizer: vou pregar 10 minutos, porque a Bíblia fala, não somente por muito se ouvir, que a qual irão se, por muito falar, serão ouvidos. Ou seja, não é acerca da pregação quando se diz, não é por muito falar que sereis ouvidos, não, negativo, é na parte da oração, não da pregação. Glória a Deus. E vem dizer, não ter repetições nas suas orações, como os pagãos antigamente faziam assim, quando eles iam interceder aos seus deuses pagãos. Eles adoravam seus deuses e faziam palavras, pronunciavam palavras repetidas que agora eram vãs. Por isso que ele disse, Jesus disse, não fazeis vãs repetições nas suas orações. Segundo historiadores, assim faziam os pagãos, conhecidos como gentios, que faziam repetições na sua palavra, na sua expressão, na sua busca pelos seus deuses antigamente. Prossegue dizer, quando fordes orares, entra no teu aposento, em outras palavras, no teu quarto, fecha a tua porta, e você orando particularmente ao teu Deus, ao nosso Pai Celestial, Ele vos abençoará publicamente. E assim prossegue a se dizer, quando for dizer jejuar, não sejais como os publicanos e gentios. Por quê? Porque o jejum é algo particular, não é eu dizer eu estou há 2 horas de jejum. Não, irmão, o jejum é algo particular entre eu e Deus, entre você e Deus. Não é para demonstrarmos que estamos em jejum. Segundamente ele prossegue a dizer, não ajuntais ou não ajunteis tesouro nos céus, aonde a traça corrói e enferruja, mas ajuntais tesouro nos céus, aonde o ladrão não rouba e a traça não mina. Seguidamente ele vai aconselhando, a candeia do corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos estiver bem, o restante do corpo vai estar bem. Se os nossos olhos estiverem mal, todo o restante do corpo estará mal. Candeia significa uma lamparina, mas provavelmente, geralmente feita de barro, aonde colocava dentro óleo de oliva, ou seja, azeite, e com aquela lamparina
Os nossos olhos é a lamparina de nossos corpos. Seguidamente foi dizendo: não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. O que é Mamon? Mamon, na linguagem, no idioma aramaico, significa dinheiro ou riqueza, ou seja, deixa de adorar a Deus para idolatrar o dinheiro, para idolatrar a riqueza. Não que o dinheiro seja algo mau, algo ruim, algo amaldiçoado, mas se torna amaldiçoado da forma que a pessoa usa ele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor, o apego pelo dinheiro, que é ou se torna a raiz de todos os males. Aleluia! E assim prossegue dizendo: a solicitude da vida. Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia se dará ou se virá o seu mal. Cada dia basta o seu mal. Porque olha para os ninhos, aonde as aves dos céus vêm, eles não trabalham, não regam, mas mesmo assim o vosso Pai Celestial cuida das aves dos céus e dos seus ninhos. Olha para os campos, para os lírios do campo, que a qual nasce hoje, está bonito hoje, amanhã já morre. Aquela flor, no caso, vamos dizer assim. E ali o Pai Celestial cuida daquela flor, cuida daquele campo. Olha para eles, que eles não trabalham, não se esforçam, e o Pai Celestial cuida das aves, cuida da natureza, da paisagem. Mas ainda, cuida mais ainda de vocês, homens. Cuidará muito mais ainda de vocês do que deste campo, do que as aves dos céus. Cada dia se dará o seu mal. E assim prosseguiu dizendo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Saindo da introdução, entrou na ministração, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo do Senhor, que a qual vem a trazer, retornando um pouco conforme a introdução, agora na ministração, que primeiramente Jesus Cristo nos traz a instrução da esmola, como devemos dar esmola, não dar esmola, e depois dizer: olha só o que eu fiz, olha só para quem eu dei esse dinheiro, olha para quem eu doei tal guarda-roupa. Não sabeis a vossa mão esquerda
quarto ou no teu aposento, feche a tua porta, ora ao Pai Celestial ocultamente, e você orando a Ele no oculto, Ele te recompensará publicamente. É o Senhor dizendo: não é somente ter um momento em que estamos aqui entre nós, aonde a igreja se reúne, os irmãos se reúnem como a hoje, nessa noite, mas é também ter um particular com Deus. Irmão, pode orar por mim, amém? Vamos fazer um medo de oração, porque o meu filho está nas drogas, porque o meu marido está na bebida, porque a minha filha está na prostituição, o meu pai está assim, a minha mãe está assado, o meu vizinho precisa de oração, você me ajuda em oração, vamos fazer uma roda de oração, amém? Mas e o particular com Deus? Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa só demonstra algo quando está dentre os irmãos, demonstra que busca quando está dentre os irmãos, demonstra que lê a Bíblia, que medita na palavra quando senta na cadeira da igreja, mas quando chega em casa, é ironia se dizer, a Bíblia conta pouco da teia de aranha, porque chega em casa e joga a Bíblia em qualquer canto, chega em casa, não tira momento para orar, não tira momento para ter um particular com o Pai Celestial. É orar entre os irmãos, mas temos um particular com Deus, também aumentando assim a nossa intimidade com Ele. Quando forem jejuar, unge a sua cabeça, lava o teu rosto para não parecer contristado. Em outras palavras, para não demonstrar um semblante triste, porque quando a pessoa está em jejum, o semblante já não é o mesmo, porque bate aquela fome, aquela vontade de comer, e ali ele já instrui: unge a sua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer contristado. Como já foi dito na introdução agora da ministração, o jejum é algo particular entre você e Deus, entre eu e Deus, para fortalecermos o nosso espiritual, para podermos vencer a nossa carne, e também com propósito. Devemos fazer jejum com propósito. Como já foi dito, quantos que ficam se aparecendo, parece que está competindo com quem jejua mais, com quem fica mais tempo em jejum. Jejuei 2 horas, eu jejuei 2 dias, mas como já foi dito, é algo particular entre nós e Deus. Não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça corrói, mina, mas ajunteis tesouro nos céus, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não consegue minar, não consegue roubar. Aleluia. Ou seja, depositarmos no céu, temos depósitos nos céus. Não se prendemos às coisas materiais nesta terra, mas sim se preocupar com como está a nossa vida espiritual diante do Senhor. Glória. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos relatar sobre as 10 virgens. Em poucos detalhes se dizer, os irmãos conhecem a passagem, que na parábola de Jesus haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, aonde em poucos detalhes estava ambas das 10 na porta, vamos dizer de uma forma figurativa, na conjectura, na porta da salvação, mediante a analogia, que é qual é, significa comparação. E ali a Bíblia enfatiza em dizer que houve-se um clamor, versículo 6 de Evangelho de Mateus, capítulo 25.
Aí vem o esposo, sai ao encontro. E ali as vezes que estavam adormecidas se despertam, elas acordam. E ali as 5 loucas, vendo que a sua lamparina estavam apagando, não estavam apagadas. Olha o detalhe, não estavam apagadas, estavam se apagando mediante as próprias palavras das 5 loucas. Quando as 5 loucas veem, percebem que as lamparinas delas estavam se apagando e não tinha mais reserva, não tinha um azeite na reserva, na botija, elas veem que as prudentes, 5 prudentes, estavam com as lamparinas acesas, e além de estarem com as lamparinas acesas, elas estavam com a reserva na botija, com o azeite na botija. Se caso a lamparina se apagasse, a reserva reacendia novamente. Aí olha o pedido das 5 loucas: dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Não disseram na língua portuguesa se apagaram, não, negativo, se apagam, ou seja, tem um pouquinho de claridade na lamparina ainda. As lamparinas dela não estavam apagadas, estavam com pouca iluminação, mas havia iluminação. O porém é que não tinha reserva na botija. E o que as 5 prudentes respondem? Não é caso que falte a nós e falte a vós. Ide, voltai nos comércios, nas vendas e comprai reserva para vocês também. Depois retornam aqui. Aleluia. Aí o que acontece? As 5 loucas voltam para comprar reservas. Quando elas retornam, mediante a porta da salvação, as 5 prudentes já não estão mais ali, e a porta está fechada. Aí ela, desesperada, bate na porta, clamando e dizendo: abre-nos a porta, abre-nos a porta. A Bíblia não dá detalhes se o noivo abriu a porta ou não abriu, mas dá detalhe que ele deu uma resposta: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Um vazio aqui, irmãos, conforme o próprio apóstolo João, na carta da revelação, nos últimos capítulos 2, 3, em uma das cartas dele, como o apóstolo João estava na ilha de Patmos, em uma das cartas para as igrejas da Ásia, ele diz: como teve pouca fé na sua pouca força, não negaste meu nome e não abandonaste a minha palavra. Mesmo com pouca força, não negaste meu nome e não abandonaste a minha palavra. Ou seja, estava com pouca força, não negou o nome do Senhor e não abandonou a palavra. Então, mediante a analogia de apóstolo João nessas palavras, reverenciando as poucas forças com a pouca iluminação do azeite das 5 loucas, vamos dizer entre aspas, que talvez poderia ter solução para elas com aquele pouquinho de caridade no azeite. Preste atenção para dizer que estamos pregando heresia, irmãos. O vacilo é: havia iluminação na lamparina das 5 loucas, porém não havia reserva se caso apagasse. Aí vamos dizer na área espiritual: lamparina acesa representa como está nosso espiritual com Deus. A reserva na botija representa a nossa busca espiritual mediante oração. Representa a hora que meditamos na palavra, é a reserva que vai fortalecendo o brilho da nossa lamparina, o resplandecer da presença do Espírito Santo dentro de nós, mediante a nossa busca, mediante a meditação, mediante as orações, mediante ao jejum. Glória a Deus. Olha o porém, estavam com pouca iluminação na lamparina, porém não tinha reserva, ou seja, não estavam buscando, não estavam jejuando, não estavam meditando, não estavam orando. O que aconteceu?
já cria expectativa. Estou jovem ainda, tenho muito que aproveitar a vida. Quando Jesus voltar, eu vou aproveitar a vida. Aí quando Jesus voltar, aí eu me concerto com Ele para garantir a minha salvação. Mas negativo. O momento de se consertar, de se preocupar com salvação, mediante Mateus 25, o momento de manter a reserva para iluminar cada vez mais a nossa lamparina, não é quando Jesus voltar. O momento do arrebatamento será para prestações de contas. O momento de retorno, o vacilo, retornou para os irmãos entender. O vacilo das 5 loucas não pode estar ali, foi também, mas não foi o vacilo principal, de estarem ali com pouca claridade, mas sim, e também não está com a reserva, mas sim de querer voltar para trás, para buscar a reserva, depois que Jesus voltou. Traduzindo, o vacilo de muito de querer se consertar, vai ser no momento de se consertar, quando for tarde demais. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: ei, o momento de se consertar não é depois que Jesus voltar, mas é hoje, é agora, é já. O momento de se cantar é de cantar a festei. O momento de se santificar não é depois que Jesus voltar, mas é hoje, é agora, é já. O momento de se preocupar com a coroa da vida, com a sua salvação, não é no dia do arrebatamento não, mas é hoje, é agora, é já, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, Ele pode voltar a qualquer instante. A candeia do vosso corpo é os vossos olhos. Olha a câmera de um telefone, a imagem de uma câmera que captura a filmagem. Tem a câmera que grava, aí tem o armazenamento que guarda aquilo que gravou, filmou ou tirou foto. Tem o momento que tira foto, que grava vídeo, e aí quando acaba de gravar ou de tirar foto, algo simples para não entender, fica salvo no armazenamento do telefone ou da câmera profissional, seja lá em qual objeto que for, fica guardado no armazenamento. Assim é o nosso corpo. Os nossos olhos é como se fosse aquela câmera que captura, e a nossa mente, talvez nossos corações, é o armazenamento daquilo que é qual vai guardando mediante ao que nós olhamos. Olha para o pecado de Davi, salmista Davi, jovem segundo o coração, através daquilo que capturou a candeia do corpo, que agora é os olhos, ao ver Betseba se banhando em cima da laje, e ele no terraço do seu palácio, ele não desviou o seu olhar, mas fixou, além de olhar ela com todo respeito nua, ele fixou os olhos, e através daquilo que ele viu, guardou no armazenamento da mente, e infelizmente acarretou, trazendo para o coração, e assim concluindo para o ato de pecado. Por isso que Jesus disse que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos, que através do que nós vemos, define-se daquilo que vamos fazer ou não fazer. Por isso devemos vigiar com o que nós olhamos. Salmista Davi, um dos salmos, bem disse que ele não colocaria coisas impuras diante dos seus olhos. Ele disse: Senhor, não vou colocar coisas impuras diante dos meus santos olhos. Por quê? Porque ele sabia, como estamos dizendo nesta noite, que através do olhar nos eleva ao ato de pecado. E o Senhor está perguntando nesta noite, Wesley Hugo está pregando nesta noite, mas é ao tardar da noite, o que tem assistido? O que é que temos olhado? Como temos definido a candeia do nosso corpo, que agora
não podemos servir a dois senhores. Ou hei de adorar a um, agradar a um e desagradar ao outro, ou vice-versa. Pois não tem como adorar a Deus e a Mamon. Ou adora um, ou adora o outro. Amor, o dinheiro, o diabo, ele aceita uma adoração subdividida. Em cima do muro, está em cima do muro, nem na santidade, nem na impureza. Está bem termo. Satanás aceita, mas Deus não. Ele não aceita uma adoração subdividida. O nosso Pai Celestial não aceita algo de qualquer maneira. E como já costumamos dizer, ou adora Ele direito em santidade, ou melhor nem adorar, porque Ele não adora, não aceita adoração subdividida. Ou faça a obra de Deus direito, ou melhor nem fazer, porque Ele não aceita algo de qualquer jeito. Ou se apresenta mediante a Ele em espírito e verdade, ou melhor nem se apresentar, ou se entrega por completo, ou melhor nem se entregar. Vivemos no meio de uma nova geração em que quando só seguem esse falso evangelho do mamão, do dinheiro, da riqueza. Entra na igreja, só se vê pregar sobre prosperidade. Só vê eis que eu estou vendo chave de carro, chave de casa. Só vê bênção, só vê palavra e revelação de bênção, de portas abertas. Mas não vê uma palavra sadia, uma palavra dizendo: ei, vem para Jesus, mas saiba, vai ter vitória, mas vai ter luta também. Vem para Jesus, mas saiba, Ele não aceita algo de qualquer maneira. Necessário é ter um real compromisso com a palavra de Deus. Necessário é manter uma vida de santidade. Mas infelizmente ou felizmente para a palavra se cumprir, este falso evangelho da prosperidade, da bênção, da porta aberta, chave de carro, chave de casa. Aí por isso que muitos não conseguem firmar na presença do Senhor. Por quê? Porque veio a frustração. O irmão falou que viu isso e aquilo, mas só tem luta na minha vida. Não abrir os olhos do irmão, não abrir os olhos da irmã para dizer: o verdadeiro evangelho de Jesus é este. Tem sofrimento, tem luta, tem provação, mas no final é vitória, porque é uma grande recompensa eterna lá no céu. Porque muitos não conseguem firmar na presença do Senhor, porque não é preparado. Hoje em dia poderíamos até citar nome de ministério, denominação, mas não iremos citar por falta de ética. Mas tem ministérios e denominações que eles se preocupam mais com a quantidade do que com a qualidade. Só quer ver a multidão na igreja, não consegue se atentar em ver poucos irmãos na igreja. Aí até o batismo virou brincadeira. Em uma certa denominação, o apóstolo, o bispo, não sei, anunciou lá: tem a piscina ali, e os jovens ou quem quiser batizar, vem batizar. Aí já deixa seu nome para o mês que vem batizar de novo. Não tem um discipulado, não tem um preparamento. E sabe os jovens que foram lá se batizar? Não estou julgando mal, não, julgando mediante a palavra, mas não condenando os jovens. A culpa é do apóstolo. E jovem também que tiver consciência. Eram jovens que eu conhecia, que ainda mexiam com coisa errada, com drogas, com bebida, e já sabia que iria batizar e iria estar da mesma forma, não querendo condenar o jovem, não. Mas aqui estava à vista, porque não teve um preparamento, não teve um discipulado. Aí pela falta de estrutura espiritual, como que a pessoa, que o jovem, que o irmão, que a irmã vai conseguir ficar firme na presença do Senhor sem um preparamento? Aí chega, batiza,
qualquer maneira. O batismo é sair um velho homem e renascer um novo homem. Como já disse, apóstolo Paulo não para a memória. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. A solicitude. Com que se preocupar? Não se preocupar com o dia de amanhã, porque dará ou virá cada dia o seu mal. Não vês as aves dos céus, que é qual cuida do seu ninho, e o Pai Celestial cuida deles. Eles não trabalham, não regam, não plantam, e mesmo assim o Pai Celestial cuida deles. Olha para os lírios do campo, para as flores, para as plantas, para a natureza. Não cuidam, não plantam, não se plantam, não trabalham, não cultivam, e mesmo assim o Pai Celestial cuida deles. Ainda mais cuidará de vós, que a qual também se preocupa com o dia de amanhã. É tanta preocupação no cotidiano. Tenho que levantar e preparar a marmita do meu esposo. Tenho que levantar e preparar o meu filho que estuda de manhã, preparar ele, arrumar a bolsa dele para ele ir para o colégio, para a escola. Aí 10h30, 10 horas, 10h30, já botar a carne para descongelar, fazer o almoço, para as crianças almoçar. Chega a parte da tarde, um filho vem do colégio de manhã, mas tem outro que estuda à tarde, já tem que preparar a correria. Despreparar um que está com o uniforme tirar e preparar outro para ir para o colégio também. Depois tem que buscar o meu filho na escola. À noite o culto ou o trabalho para quem trabalha de noite. Ou seja, compromissos cotidianos, do nosso cotidiano, de costume. Já acordei e tenho que fazer isso. Tenho que ir na rua resolver os boletos. Tenho que ir lá pagar umas contas. É normal. Amém? Mas eu estou dizendo dentro de 24 horas, mediante a preocupação do cotidiano, temos se preocupado com isto, com aquilo, tendo que ir para lugar, e depois de ir para lugar não dá tempo nem de passar em casa, de lá mesmo tem que ir para um outro lugar mais distante para resolver isso e aquilo. Mas é o Senhor dizendo, ei, se preocupa assim com o cotidiano, se preocupa assim com os compromissos diários, mas e o teu espiritual? E as vestes espirituais? E a reserva da lamparina? Já acorda, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas não se preocupa, eu não orei hoje, eu preciso orar, Senhor. Agora eu busco ao Senhor, Pai, a minha vida, o dia de hoje foi uma correria, mas eis-me aqui. Eu não abri a Bíblia hoje, eu preciso meditar na palavra do Senhor. Vou meditar, Senhor, fala comigo mediante a tua palavra. Senhor, eu não jejuei hoje, Pai, eu preciso jejuar. Senhor, eu não busquei, Senhor, eu preciso buscar, se preocupar de como está a nossa intimidade com o Pai Celestial, se preocupar de como está as nossas vestes espirituais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando se diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não está dizendo somente enjoelhar e buscar o trono da graça, orar ao Pai Celestial, não. Quando se diz buscar o reino de Deus, não é somente fazer jejum, subir no monte, não é somente isso. Mas estamos aqui nesta noite, neste culto, já é buscar o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Ajudar alguém que está precisando de um alimento, já está buscando o reino de Deus. De estarmos pegando a palavra do Senhor, já estamos buscando o reino de Deus. De estarmos adorando, louvando ao santo nome dEle, já estamos buscando
Mas a idolatria é também como quando nós idolatramos a um telefone. Passa o dia todo no telefone, o momento que era para estar orando, o momento que era para estar estudando a palavra, está aí no telefone, não dizendo que é pecado, mas é questão de dar prioridade às coisas de Deus. O momento de buscar o reino de Deus, mediante a palavra. Já senta no sofá, estica as pernas e vai assistir Netflix, vai assistir YouTube, dando outras coisas, tendo outras coisas como prioridade na frente das coisas de Deus. Mas o Senhor está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, meu reino. Aí você buscando o meu reino, fazendo a minha vontade, obedecendo a minha palavra, aí sim, buscando a minha justiça, eu vou acrescentar as minhas bênçãos na tua vida. É darmos prioridade às coisas de Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de Mateus, se eu for lembrar, capítulo 16, versículo adiante: aquele que ama mais a sua família, palavra de Jesus, mais do que a mim, não é digno de mim. Acrescentando mediante a palavra: aquele que ama mais o seu automóvel do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama aos objetos mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, não é digno da presença do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque está colocando outras coisas como prioridade nas coisas de Deus. Queremos viver o reino de Deus dentro de nós, obedecendo a palavra, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a vontade do Senhor e dando voz dando ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor. Assim é a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os pedidos pastor agora está passando para o nosso pastor presidente. Se coloca de pé. Vamos estar orando aqui pelas chaves, pelas fotos. Em nome de Jesus. Você que entrou por essas portas, ouça.